Bem, então vamos dar continuidade ao estudo do MATLAB, né? Então aqui nós temos várias formas possíveis para declarar uma variável. Então eu estou criando um vetor V em que eu digo qual é o início, qual é o incremento e qual é o fim. Se eu omitir o incremento, esse incremento por padrão ele é 1. Então, por exemplo, o vetor A, ok? Começa em 2 com um incremento de 1 até 10. Então faltou o igual aqui. Então o A começa em 2 com incremento de 1 até 10. Ok? Se eu quiser mudar o incremento, eu mudo. Começa em 2, termina em 10 e o incremento é 2. Se eu omitir esse incremento por default é 1. Então, começa em 0. Vamos colocar um incremento de 5 e vai até 100. Olha lá. Então, foi criado aí a matriz A. Ok? Então, vamos retomar aqui. Então aqui, ó, o nosso exemplo aqui, ele diz que a matriz, o vetor A começa em 1 e vai até 9 com incremento de 1. Ele omitiu o incremento, então o incremento é o incremento default. Aqui ele já coloca um incremento 2, né? E existe uma outra forma também, que é o criar um espaço linear. Então, por exemplo, eu vou dizer que B é igual a o espaço linear 1, 100. Ok? Então ele começa em 1, o incremento é 1 e vai até 100. Então eu acabei de criar, tá aqui no workspace, olha só, a variável B com 100 posições. Então existem várias formas para declarar as variáveis no MATLAB. Aqui nós temos como acessar um elemento específico da matriz. Ó. Eu tenho uma matriz do tipo linha, em que os elementos são 1, 3, 5 e 4. Eu quero acessar o terceiro elemento, então A3. Agora eu tenho uma matriz B, que é 3 por 3. Eu quero acessar o elemento da segunda linha, terceira coluna. B2, 3, consigo acessar aquele elemento. Então, como é que seria isso na prática? Ok, então eu vou dizer que A vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Tá aqui, uma matriz 3 por 3. Eu quero acessar o elemento 8. Então eu vou dizer que C é igual ao elemento da matriz A, né? Que está na terceira linha, segunda coluna. Ok? Não consigo acessar o elemento específico da matriz. Então isso aí são manipulações de matriz que muitas vezes são necessárias, né? Ó, por exemplo, eu posso incluir matrizes em matrizes. Eu tenho a matriz A e depois eu criei a matriz A minúsculo. Eu posso inserir a matriz A minúsculo na matriz A maiúsculo. Acrescentar mais uma linha. Então a matriz A era uma 3 por 3. Quando eu acrescento a matriz A minúsculo, ela se torna 4 por 3, 4 linhas. Eu posso extrair uma linha, então eu vejo que a notação, eu digo, ó, eu quero a segunda linha da matriz A. Então 2,2 pontos. Essa notação aqui me permite extrair uma linha específica. De forma similar, eu consigo extrair uma coluna, ok? Então eu digo, ó, 2 pontos e a coluna é 1. Então essa anotação me permite extrair a coluna. 2,2, consigo extrair a segunda coluna. 2,3, consigo extrair a terceira coluna. 2,4, aí vai dar erro, né? Porque essa matriz não tem a quarta coluna. Posso também extrair submatrizes de uma matriz. Ó. Eu tenho uma matriz A, eu quero
extrair aquela submatriz ali que está destacada, ó. Então eu digo, ó, na primeira linha o segundo elemento e na segunda linha o terceiro elemento, ó. Então pega a interseção aí desses elementos aí. Então vai fazer com que eu extraia a matriz 2, 3, 5, 6. Esse comando diag me permite extrair a diagonal. Aqui tem comandos que me permitem extrair as matrizes triangulares inferiores, matrizes triangulares superiores, ok? Esses comandos aqui já são mais importantes, ó, determinar o número de linhas, o número de colunas, a dimensão da matriz, ok? Então, se eu tenho uma matriz A, que ela é 2 por 4, se eu der o comando size A, ele vai me dizer, é uma 2 por 4. Vamos lá no nosso MATLAB e vou dizer, ó, size da matriz A. Então a gente sabe o que esperar. A matriz A é uma 3 por 3, né? Ó. Então é uma 3 por 3. Então outro comando muito importante é o length, que ele retorna o número de linhas ou de colunas. Ele é mais importante não nessa função aí. Ele pode ser usado também dessa forma, mas ele é mais importante para quando ele retorna o comprimento de um vetor. Por exemplo, eu estou criando aqui um vetor com 7 elementos. Vamos criar aqui um vetor com 7 elementos. Olha lá. O vetor f é igual a 2, 4, 5, 7, 8, 9. Quantos elementos tem aí? Não sei. Mas eu quero saber qual é a quantidade de elemento desse vetor. Então eu vou dizer que n vai ser igual GTH, tá ao contrário, GTH de f. Então vamos, o que é que a gente pode esperar? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então n tem que ser igual a 10. Ó. Então com isso eu consigo descobrir qual é o comprimento do vetor. Nesse caso aqui eu posso contar. Agora imagina um vetor f que eu defini ele da seguinte forma. É 2000. Olha lá. Então f aparece aqui com 2000, mas eu não sei qual o comprimento do vetor f. Então, se eu agora usar o comando, né, eu consigo descobrir. É um comando bastante útil para manipulação de matrizes, ok? E aí nós temos outros comandos, que é o det, calcula o determinante da matriz. Temos um comando para determinar os autovetores e autovalores. Temos comando para calcular a inversa. Temos um comando que determina o posto, linha ou coluna da matriz. Tenho um comando que retorna um vetor com o máximo de cada coluna da matriz A. Tem um outro que retorna um vetor com o mínimo de cada coluna da matriz A. Tem um que calcula a norma. Tem outro que calcula a norma de Frobenius. Okay? Isso aí a gente não vai utilizar. Não. Então vamos ver esses comandos aqui na prática, max e mínimo. Ok? Então, nós temos a nossa matriz A. Então, se eu fizer max de A, ele vai me fornecer um vetor com um valor máximo de cada coluna. E se eu agora fizer mínimo de A, ele vai me fornecer um vetor com o valor mínimo de cada coluna. Então, em algumas situações é bem interessante, ok? Determinante, né? Vamos ver aqui como é que seria o determinante. Então, quero saber o determinante da matriz A. É só dar o comando, ó, ele te calcula o determinante dessa matriz, ok? Então, isso aqui deu
Deu zero, né? Deu um número tão pequeno que isso aí deve ser zero. Se a gente fizer manualmente, deve dar zero. Então aqui nós temos exemplos de como calcular a determinante, inversa, máximo, né? Aqui nós temos comandos que gera matrizes com elementos aleatórios. Temos um comando que gera a matriz a identidade. Temos um comando que gera uma matriz com todos os elementos iguais a 1. E temos uma matriz que gera um comando que gera a matriz com todos os elementos igual a 0. Então é bem interessante. Então vamos, por exemplo, B vai ser uma 3 por 3, onde todos os elementos são 1. Já C vai ser uma 4 por 4, onde todos os elementos serão 0. Ok? Aqui ó, eu posso gerar a matriz e identidade com esse comando aqui. Depois vocês podem fazer o teste aí, como gerar. Temos funções para calcular seno, cosseno, tangente, arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente, exponencial, log natural e log 10. Então veja que a diferença do log natural e o log 10, né? Se for só log, é log natural, é o ln. Se for o logaritmo na base 10, tem que especificar que é o log 10, né? Temos funções ABS, que retorna o valor absoluto, arredondamento na direção de mais infinito, arredondamento na direção de menos infinito, round, ele arredonda para o inteiro mais próximo, sin é a função sinal, SQRT é a raiz quadrada, ele consegue determinar o máximo divisor comum de dois números inteiros x e y, o mínimo múltiplo comum de dois inteiros x e y. E ele também determina o resto da divisão de x por y. Então são funções elementares da matemática que o MATLAB consegue resolver para a gente. Ok? Então nós temos algumas variáveis padrão. Vocês devem ter percebido que toda vez que eu resolvi alguma coisa aqui no MATLAB, ó, ele retorna com answer, né? Então essa é a variável padrão usada para resultados. O π é o nosso 3.14159, essa constante que ela não tem fim, né? EPS é a precisão de máquina, infinito. Nara number. Real mínimo é o menor número de ponto flutuante. Real máximo, maior número de ponto flutuante. E o imaginário a gente pode usar tanto o I quanto o J. Então nesse vídeo eu fico por aqui. No próximo vídeo a gente traz mais funções aí elementares do MATLAB.